E aí pessoal, hoje iremos falar do artigo 2º do Código Penal, que trata da Lei Penal no Tempo. E para começar, vamos à letra da lei desse artigo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos começar falando do caput desse artigo, ou seja, do conteúdo principal do artigo, ok? O caput do artigo 2º está tipificando a abolitio criminis. No caso, significa abolir o crime. Ou seja, significa que é quando uma lei deixa de considerar determinada conduta como criminosa. Quando uma conduta que antes era proibida em virtude de lei, agora não é mais considerada crime. Querem um exemplo? Ocorreu a abolitio criminis no ano de 2005, no crime de adultério. Pois para quem não sabe, cometer adultério antes era tipificado como crime. Porém, com o passar do tempo, essa prática se tornou rotineira e, segundo o entendimento, até que comum. E ser punível na esfera penal, nos tempos de hoje, se tornou, digamos que, uma pena exorbitante para a conduta de adultério. Tem muita gente aí que, se não tivesse ocorrido a abolitio criminis, estaria preso aí hoje, não? Mas enfim. Mas, lembrando que não é por causa que ela foi abolida do Código Penal que ela não possa gerar punições de outras esferas, como na esfera civil, por exemplo. Penalmente, ninguém mais responde por tal crime, mas podem ainda responder por danos morais quem cometeu o adultério, porém, na esfera civil. O caput desse artigo deixa claro que se determinado fato deixar de ser considerado crime mediante lei posterior, ninguém mais poderá ser punido por determinado fato, pois se não existe mais a lei, não há mais como alguém ser punido por tal fato. O artigo 2º cita, cessando os efeitos penais, ou seja, quem já havia sido condenado volta a se tornar réu primário, não respondendo por mais nada no âmbito penal. Lembrando que a abolitio criminis acontece a descriminalização da conduta, ok? E com a abolitio criminis, como já mencionamos, acontecerá a cessação da execução da pena e também a cessação dos efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, o indivíduo já estava cumprindo determinada pena por ter sido condenado no crime de adultério. Aí veio a abolitio criminis e o que acontece? Cessa os efeitos penais para todos os fins. Cessa a execução daquela pena. Ela deixa de ter que cumprir a pena, pois o fato que o condenou não é mais crime. Vamos a um exemplo. Vamos supor que alguém foi indiciado pelo crime de adultério. Aí veio a abolitio criminis, que o beneficiou. Porém, logo em seguida, ele cometeu o crime de homicídio. A pergunta é: esse indivíduo será considerado réu primário quando for processado por homicídio? A resposta é sim. Será considerado réu primário, pois a abolitio criminis, como já falamos, do crime de adultério foi totalmente extinta. É como se ela nunca tivesse respondido pela conduta de adultério. Vamos falar agora do parágrafo único. O parágrafo único explica que se for benéfico ao réu, a lei retroagirá, mesmo que já tenha transitado em julgado. Pessoal, para quem está chegando agora, transitado em julgado, significa que não há mais recursos, que não tem mais o que recorrer dessa ação. O parágrafo único do artigo 2º do Código Penal também está descrito no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Lembra que falamos dele de forma resumida lá no vídeo do artigo 1º? Então, vamos à letra da lei. Parágrafo único.
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aí no caso, está sendo citada a anterioridade da lei penal, a anterioridade benéfica, que como já vimos anteriormente, é quando a lei só poderá retroagir para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo. Aqui, o parágrafo único cita quando a lei é benéfica, ela irá retroagir, ou seja, atingir fatos anteriores à publicação da lei. E aqui, galera, nesse ponto, precisamos saber se essa nova lei é lei benéfica, ou, no caso, novatio legis in melius, ou lex mirror, ou se ela é prejudicial ao agente, que no caso chama novatio legis in pejus, ou lex graver. Se ela for lei nova benéfica, ou novatio legis in melius, ou lex mirror, ela irá retroagir, atingirá todos os fatos do passado. Se ela for prejudicial, ou seja, novatio legis in pejus ou lex graver, ela não irá retroagir. Só atingirá fatos da sua entrada em vigor para frente. Um exemplo bacana foi o recente pacote anticrime, que aumentou a pena máxima de 30 anos para 40 anos, ou seja, é uma novatio legis in pejus. Nesse caso, ela é prejudicial, então ela só irá afetar os crimes ocorridos após a sua publicação. Dela para frente, criminosos poderão cumprir 40 anos de prisão. Galera, rapidinho, só passando para lembrar que aqui na descrição do vídeo temos um cronograma de estudos muito bacana e com alto índice de aprovação no exame da OAB. E para você que está estudando para concurso de carreira policial, também temos diversos concursos excelentes para você mandar bem no seu concurso. Então, galera, espero que tenham entendido, espero que tenham curtido a aula e vamos lá. Próxima aula tem mais. Muito obrigado e até a próxima.